Olá, eu sou Elisângela Guzmão, esse é o nosso curso de Gramática Aplicada à Redação, e nessa aula número 7, nós vamos resolver a prova do edital 01 de 2023 para gestor escolar aqui do município de Ribeirão Preto. Vamos lá? Na primeira questão, nós temos um texto da autora Ana Maria Mignori, que é uma crônica da infância. Vou ler para vocês alguns trechos, para que a gente possa trabalhar algumas questões que caíram nesse concurso. Maria Chiquinhas. Não passava das 10 horas da manhã, na fila do supermercado, 3 crianças esperavam a vez. As vestimentas bem simples combinavam com o vocabulário e o jeito de falar, mas estavam felizes naquele momento. As meninas traziam os cabelos muito esticados, e Maria Chiquinhas, que não conseguiam dar conta totalmente da questão. O menino, apesar de um pouco mais velho, dirigia-se a elas sem arrogância, como se sentisse que a situação permitia uma certa cumplicidade. Afinal, ali, apesar do jeito comedido, talvez com receio de incomodar o pai, eram 3 crianças. Bom, agora nós vamos à nossa primeira questão. Assinale a alternativa que apresenta o sentimento predominante na narradora do texto em relação à situação das crianças no supermercado. Avançando na leitura, nós vamos encontrar a situação de fragilidade econômica ali do pai. Então, a narradora ela vai apresentar a situação para o leitor. O menino, apesar de um pouco mais velho, dirigia-se a elas sem arrogância, como se sentisse que a situação permitia uma certa cumplicidade. Afinal, ali eram 3 crianças. A próxima cliente, na mesma fila, era eu, que as observava com aquele interesse profissional, tipo de quem trabalhou com crianças a vida toda. Cada uma delas tinha nas mãos uma caixa pequena de suco, um pacote de biscoito e uma de balas. Certamente, haviam passado um tempo bem razoável entre as prateleiras decidindo o que comprar, pois agora cada um defendia animadamente suas próprias escolhas. Ao lado, pai muito jovem, de pele bem clara, bem mais clara que a deles, com uma cicatriz sofrida sobre a sobrancelha direita. Não parecia prestar muita atenção a elas. Mantinha um olhar distante, pensativo, talvez um tanto corrompido, só esporadicamente respondia e com monossílabos a alguma pergunta. E aí as crianças fazem diversas perguntas. Finalmente chegou a vez deles. Passaram suas compras, o pai passou o cartão, a operação não se completou. A atendente então mostrou a mensagem na tela. O saldo deste cartão é de 6,24. Silêncio. Por um momento, aquela ausência suspensa no vazio gritou dentro de mim e tive o ímpeto de me oferecer para pagar. Mas a revolta do olhar duro que dominava a expressão daquele quase menino pai diante da tela impediu-me de falar qualquer coisa. O peito doía e, cada vez mais, a cada coisa que as crianças iam devolvendo na tentativa de se adaptarem à módica possibilidade do cartão. E quando sobrava de tudo, apenas uma caixinha de suco, um suco de balas e uma nuvem de chumbo sobre o deserto do pai, a menorzinha gritou aliviada, saltitando com a mais genuína alegria. Oba! Agora deu! Vamos embora, gente! Vamos logo para a pracinha. Vai ser demais. Partiram. O próximo da fila chamou a funcionária. Enquanto eu buscava no fundo da bolsa um lenço ou algum resquício da minha própria infância. Então, a pergunta é, a primeira questão, qual o sentimento predominante da narradora? Letra A, admiração pela capacidade das crianças de fazerem escolhas animadas? Não, né? Não predomina esse sentimento na narradora. Saudosismo por sentir falta da simplicidade da infância? Também não. A gente percebe que ela
descreve que ela já trabalhou com crianças, por isso ela se sente curiosa em observar o comportamento delas, mas não saudosismo. Simplicidade e empatia pela situação financeira das crianças e do pai. Empatia pelas crianças, sim, mas simpatia pela situação financeira do pai, não. Porque quando a gente é simpático a algo, a gente sente algo semelhante. E ela não sentia dificuldade econômica, que é a situação do pai. Então, a letra C também está fora. Qual seria a resposta aqui na letra A, na primeira questão? Letra D, uma reflexão sobre as diferentes formas de se encarar uma situação. Então, as crianças encaravam de um jeito, o pai de outro e a narradora de outro. Cada um tinha uma forma diferente de encarar aquela situação descrita pela narradora. Então, letra D. Segunda questão. Analise a alternativa que apresenta de que maneira o uso da expressão uma nuvem de chumbo sobre o deserto do pai. E vamos logo para a pracinha, contribui para a construção da atmosfera emocional e simbólica do texto. Então, as expressões na letra A destacam o otimismo das crianças diante das dificuldades financeiras, ressaltando a alegria delas em um momento desafiador? Não. Então, em diversos momentos, a narradora descreve que as crianças, principalmente o menino, parece apreensivo na hora em que elas estão devolvendo as comprinhas, elas demonstram tristeza, então a letra A está fora. Letra B, as expressões realçam a imagem de um pai ausente e distante emocionalmente, até aí sim, evidenciando a falta de conexão familiar. Essa última parte da letra B é que não corresponde, porque as crianças tinham conexão com o pai que não tinha conexão com elas. Então, a letra B também está fora por conta dessa expressão final. Letra C. As expressões criam um contraste entre a alegria das crianças e a tristeza do pai, enfatizando a dualidade de emoções. As expressões sublinham a indiferença das crianças em relação à situação financeira, sugerindo uma inocência que as protege das preocupações do mundo? Não. Elas já demonstram uma certa preocupação, mesmo sendo inocente, elas percebem a situação. Então, qual seria a resposta? Letra C. As expressões criam um contraste entre a alegria das crianças e a tristeza do pai, enfatizando a dualidade de emoções. Vamos para a terceira questão. Assinale o fragmento abaixo, retirado desse mesmo texto da Ana Margarida Minori. E cada vez mais, a cada coisa que as crianças iam devolvendo na tentativa de se adaptarem à módica possibilidade do cartão. Essa palavra destacada, módica, significa sem prejuízo de sentido na construção acima por rigorosa? Se adaptar à rigorosa possibilidade do cartão? Não. Modesta? Exacerbada? Não, é o contrário disso. Ele tinha pouco dinheiro no cartão, né? Imprevisível? Não, já estava previsto que alguma coisa ia acontecer, né? Porque senão não seria uma crônica, tem que ter algum conflito, algum ápice ali para que o autor possa trabalhar aquela questão com o leitor. Então, qual seria a resposta? Quem acertou? Letra B, módica significa modesta. Vamos para a quarta questão. Leia o fragmento abaixo do mesmo texto, retirado. Na fila do supermercado, olha, essa expressão está destacada. 3 crianças esperavam a vez. Esse trecho destacado pode ser substituído sem prejudicar o sentido, equivalendo sintaticamente por qual expressão? Letra A, finalmente chegou a nossa vez? Letra B, a próxima cliente? Na mesma fila era eu? Letra C, vamos logo para a pracinha, vai ser demais. E letra D, mais a revolta do olhar duro que dominava a expressão daquele quase menino pai. Vejam,
A expressão que foi retirada do texto é na fila do supermercado. Ali é um advérbio de lugar. Onde que essas três crianças esperavam uma vez? Na fila do supermercado. Qual dessas alternativas está expressando a ideia de lugar? Finalmente, não. Finalmente, advérbio de modo ou tempo. A próxima cliente, também não. Na pracinha, olha aí. Qual seria a resposta, então? Letra C. Vamos logo para a pracinha. Ideia de lugar, tal como no trecho, na fila do supermercado. Espero que vocês tenham acertado aqui. Vamos para a quinta questão. Aqui nós temos um trecho do Quincas Borbas do Machado de Assis, em que ele começa assim. Quincas Borbas calou-se de exausto e sentou-se ofegante. Rubião acudiu, levando-lhe água e pedindo que se deitasse para descansar. Mas o enfermo, após alguns minutos, respondeu que não era nada. Perdera o costume de fazer discursos. É o que era. E afastando com o gesto a pessoa de Rubião, a fim de poder encará-lo sem esforço, empreendeu uma brilhante descrição do mundo e suas excelências. Misturou ideias próprias e alheias, imagens de toda sorte, idílicas, épicas, a tal ponto que Rubião perguntava a si mesmo como é que um homem que ia morrer dali a dias podia tratar tão galantemente aqueles negócios. E aí, de acordo com a norma padrão e a ocorrência de crase, assinale a alternativa correta. Onde que deveria ter crase? Ó, a gente tem alguns itens destacados aqui, ó. Item 1, a fim de. Item 2, a tal ponto que. Item 3, a si mesmo. Item 4, há dias. Então, qual desses, em relação ao uso da crase, que nós já falamos nas aulas anteriores, a crase é a fusão da preposição que completa o sentido do verbo transitivo indireto, mais o artigo feminino quando esse objeto indireto é feminino. Então, soma-se a preposição mais o artigo feminino, torna-se um acento grave. Então, em relação a essas questões que estão aqui nesse trecho do Quincas Borbas, do Machado de Assis, onde que está a alternativa correta? Letra A. Ocorre crase nas marcações 1, a fim de... Não tem como colocar crase aqui. Já já a gente vai saber por quê. Na alternativa, no item 2, a tal ponto, ó, visto que são locuções que requerem acento grave. Letra B, somente a marcação do número 4, que está aqui, ó, há dias, que ia morrer dali a dias. Olha, tempo futuro. Quando a gente tem o a indicando tempo futuro, há alguns dias, daqui a alguns dias faremos a prova. Isso ali é quando a gente tem ideia de tempo futuro, nós não usamos crase, tá? Letra C, somente a marcação do número 3, que está aqui, ó, número 3, a si mesmo. Gente, si é um pronome oblíquo. A gente não usa crase diante de pronome, tá? Nem pronome pessoal do caso reto, que é eu, tu, ele, nós, vós, elas, nem pronome pessoal do caso oblíquo, que são os que substituem os objetos que ficam depois do verbo, que é o me, mi, comigo, se, si, consigo, lhe, o próprio a, que é o pronome também, levou a. Quando a gente tem esses pronomes, na frente deles, nós não usamos crase. A crase é a fusão do artigo feminino, quando essa palavra é um objeto indireto, mas a preposição a. Então, não pode ser usada aqui, tá? Letra B, não ocorre crase em nenhuma das marcações, não sendo essa, inclusive, sequer facultativa, ou seja, nem tem a possibilidade de usar ou não. Facultativa é quando a gente pode ou não usar.
Sendo assim, qual seria a resposta? Que alternativa vocês marcaram? Letra D, não ocorre crase em nenhuma das marcações, não sendo, inclusive, sequer facultativa. A fim de é uma locução prepositiva, que significa com objetivo de, né, no caso de poder algo, sendo que não há crase diante de verbo. Então, ó, com o objetivo de poder fazer algo. Olha o verbo poder. A gente não usa a crase na frente de verbo, tá? A tal ponto apresenta o sentido de prestes a, e é composto pelo adjetivo prestes e pela preposição a, tá? A ponto de prestes a, então a gente não usa crase nesse caso. Assim mesmo, como eu acabei de falar, se é um pronome do caso oblíquo, a gente não usa a crase diante de pronomes. Há dias, está dando ideia de futuro, então daqui a pouco começa a prova, daqui a pouquinho, no futuro, daqui a pouquinho. Nós não usamos crase nesse caso, então seria a letra D, não corre crase em nenhuma dessas marcações. Espero que vocês tenham acertado. Vamos para a sexta questão. Uhul! Assinale a alternativa que apresenta uma palavra escrita de forma equivocada, errada, ao contexto no qual está inserida. No fim do expediente, o gestor deve auferir. Que é isso? Que palavra é essa? Se os valores pagos estão condizentes com os relatórios, como seria a maneira correta de escrever? Já já eu vou mostrar para vocês. A cessão do local pelo município tornou possível a apresentação teatral. Gente, a cessão do local seria a concessão, o empréstimo daquele local. Então, cessão está no sentido de emprestar, ceder. Está correto a ortografia. A dilação do prazo de entrega dos relatórios depende da secretaria. A dilação seria o aumento do prazo, a dilatação, o aumento. Está correto a ortografia. Ao torná-lo mais claro e objetiva, a emenda aprimorou o projeto que seria implementado. Implementado, está correto, que seria colocado em prática. Aprimorou também está correto, emenda está correto, aqui não tem nenhum erro. Então, onde tem uma palavra incorreta do ponto de vista ortográfico, vamos lá. No fim do expediente, o gestor deve auferir, não, aferir. Olha só, tira esse U daqui. Significa conferir de acordo com o estabelecido, avaliar, calcular. Tá bom? Então, o gestor teria que aferir se os valores pagos estão condizentes com os relatórios. Vamos para a sétima questão. Leia o trecho abaixo. Vou jogar aqui uma cor mais expressiva para vocês. Para que os estudantes sejam protagonistas, é necessário que participem ativamente das atividades, estando à frente do processo. Desse modo, o educador deve sempre se lembrar que seu papel é de mediar e facilitar esse processo. Nesse trecho tem algum erro. Onde que tem erro? Tem na pontuação? A gente tem uma pontuação aqui, ó, adequada para que os estudantes sejam protagonistas, vírgula. É necessário que a vírgula está aqui porque ela está indicando, como nós vimos nas nossas primeiras aulas, uma mudança na ordem direta, porque sintaticamente existe uma ordem natural que a gente apresenta as partes do enunciado, que é primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. Como a gente tem uma oração aqui que eu joguei o sujeito para trás, eu sinalizo essa inversão da ordem sintática direta pela vírgula, então a vírgula está adequada. Aqui também tem outra vírgula, desse modo, vírgula. Essa vírgula está adequada porque eu tenho uma conjunção
explicativa, depois da conjunção a gente usa a vírgula, a conjunção é aquela palavra, aquela expressão que faz a conexão entre as orações são trechos em que nós temos verbos, tá? Então, essa segunda vírgula está no local correto, a letra A não tem problema nenhum entre a pontuação. Conjugação verbal, vejam bem, a gente tem um verbo aqui que está no singular, porém, ele se refere a mais de um objeto. Então, provavelmente, a gente tem um probleminha aqui. Concordância verbal é diferente de conjugação verbal. Conjugação verbal é quando eu tenho os verbos, vamos imaginar o verbo amar, e eu tenho os pronomes. Eu amo, tu amas, ele ama. Então, se eu tenho o eu está no singular, o verbo vai para o singular, eu amo. Agora, se eu tenho o pronome no plural, eles, o verbo vai para o plural, eles amam. Então, eu não tenho problema de conjugação verbal aqui. Meu problema está aqui, ó. Vamos para a resposta? Na concordância verbal, não na conjugação verbal. Porque a gente não deve dizer seu papel é de mediar e facilitar. Ele faz duas coisas. Então, o correto seria seus papéis seriam de mediar e facilitar. Então, ele exerce dois papéis aqui. Então, aqui a gente tem um problema de concordância verbal. O verbo não está concordando adequadamente com o sujeito, tá? Vamos para a oitava questão. Assinale a alternativa cujo trecho em destaque exprime sentido de causa. Deve ter faltado, pois não vi na sala de aula. Gente, vejam bem. Quando a gente fala de causa, consequentemente, ó, causa e efeito. Então, causa, a gente precisa colocar ela como o motivo principal que provocou a situação descrita. Deve ter faltado, então ele faltou porque eu não vi ele na sala? Não, eu não vi ele na sala, mas não foi porque eu não vi ele na sala que ele faltou. Então, a letra A está fora. A aluna estuda bastante porque comprou o livro? Ela, ela comprou o livro, por isso que ela estuda bastante? Não, a consequência dela estudar bastante é ela comprar bastante livro, mas não a causa. Letra C, todos já foram embora, pois as luzes estão apagadas? As luzes estão apagadas, a causa das luzes estarem apagadas é porque as pessoas foram embora? Não, é a consequência. As pessoas foram embora, depois nós apagamos as luzes. Então, causa está aqui, ó. Vamos lá? Letra D, porque estudar muito. Esta é a causa da aprovação do aluno, tá? Causa, consequência. Agora a gente vai para a nona questão. Nós temos uma tirinha, e nessa tirinha tem uma reflexão sobre a questão da matemática. Então, o nosso personagem principal faz uma reflexão. Sabe, eu não acho que matemática é ciência, eu acho que é religião. Religião? É, essas equações todas são como milagres. Você soma dois números e, ai, magicamente, eles se tornam um novo número. Ninguém sabe dizer como isso acontece, ou você acredita ou não. Aqui, ó, terceiro quadrinho, é onde está a questão, tá? Este livro é todo cheio de coisas que têm que ser aceitas pela fé. Portanto, é uma religião. E aí finaliza o quadrinho. E é usado em escolas públicas, chama advogado. Eu, como ateu em matemática, não deveria ter que estudar isso. Olha só, para não estudar matemática, tá? Então, é correto afirmar que no terceiro quadrinho há um erro de pontuação? Não. Concordância verbal, concordância verbal, concordância nominal, aqui seria nominal, ou regência verbal. Ó, então, o terceiro quadrinho é: este livro é todo cheio de coisas. Coisas está no plural. Que tem, olha só, esse tem
Ele está no singular. Vamos para a resposta? O erro está na concordância verbal. Porque, ó, todo cheio de coisas que têm que ser aceitas pela fé. Esse tem, se ele não tem acento, ele está indicando singular. Porém, a palavra coisas está no plural. Então, o verbo teria que ter o acento circunflexo, que é o acento diferencial, indicando que o verbo está na terceira pessoa do plural. As coisas têm. Então, o erro está aqui. E é de concordância verbal, tá bom? Espero que vocês tenham acertado. Vamos para a última questão. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente. Letra A, ó, o próprio cursor do computador já vai marcando onde está o erro, né? Reivindicar, indubitável, reincidir, consonância, destrinchar, indulto. Aqui na letra C não tem nada embaixo do cursor. Ojeriza, suscetibilidade. Gente, ojeriza é um nojo, uma repulsa. E ela se escreve com J e depois com Z no final. Suscetibilidade é uma predisposição a fazer algo. Eu tenho uma suscetibilidade a gostar de lugares com natureza, a gostar de ambientes abertos. Suscetibilidade é uma predisposição, está correto a maneira de escrever. Privilegiado também é assim. Ele é privilegiado, ele é beneficiado, tá? Agora, vamos corrigir as outras palavras que estão incorretas? Vejam bem. Reivindicar, eu escreveria assim, ó, ao invés de escrever dessa forma. Reivindicar, aqui eu não teria o N, tá? Antes, depois do I. Reivindicar é protestar. Indubitável seria que não tem dúvida. Então, olha o prefixo de negação aqui. Não tem dúvida. Olha como está escrito corretamente, só que eu tenho que ter as três palavras corretas. Reincidir, eu escreveria reincidir, sem esse N aqui, ó, tá? Reincidir é fazer novamente, ele é reincidente, ele já cometeu o crime várias vezes, tá? Então, letra B, consonância, em consonância com o mesmo som, em equilíbrio com algo, tá? Então, olha como está escrito, consoância, não. Consonância, com o mesmo som. Destrinchar é repartir em vários pedaços. Olha como está escrito. Destrinchar está correto, né? E aí, indulto é um passe livre, é um indulto de Natal. O presidiário teve um indulto de Natal, ele teve um passe livre para sair naquele dia. Seria isso, tá? Prefixo de negação, dulto, ele não está sendo julgado, sendo aplicado ali a correção naquele momento. Foi uma exceção, tá? Então, se escreve assim. Estereotipado é que ele está com um estereótipo, ou seja, com uma marca que representa algo. Então, é assim que escreve, ao invés de ser assim, ó. Estereótipo. Totalmente errado, né, gente? Então, a gente escreve assim, estereotipado. Ele representa um estereótipo, uma figura. Paralisação, com C cedilha, acho que está correto. Regozijar, regozijar. Olha como está escrito aqui. Nem presta atenção na maneira incorreta, gente. Regozijar é aproveitar, é desfrutar algo, tá? Então, a letra C é a única que tem todas as palavras corretas. Eu espero que vocês tenham se saído bem nessa prova. Quem não fez, assista novamente o vídeo para testar seus conhecimentos, para revisar os conteúdos e nos vemos nas próximas aulas. Até lá!